Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Plano Inclinado, questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Um corpo de massa M está apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus em relação horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático que garante a condição de iminência de movimento é de... Bem, quando temos um plano inclinado, a primeira coisa que a gente faz é inclinar o eixo X e Y. Vamos colocar o eixo X em paralelo ao plano. Ok. Agora, vamos fazer a força-peso. Podemos observar que essa força é perpendicular à superfície, mas não é perpendicular ao plano. Então temos que decompor a força-peso em duas componentes. Px, que é a decomposição do peso, que faz uma força para o bloco descer o plano. E Py, que é a decomposição da força-peso na direção e sentido da força que o bloco comprime o plano. O peso está aqui. Nós temos uma rampa de 30 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 90 mais 30. Então esse vértice vale 60 graus. Aqui temos o Py. Px. Py é a decomposição do peso que comprime o plano inclinado. Px é a decomposição do peso que puxa o bloco rampa abaixo. Então, eles são perpendiculares. Este ângulo aqui vale 30 graus. Toda vez que eu tiver um plano inclinado, o ângulo entre o Py e o peso vai ser o mesmo ângulo do plano inclinado. Então eu tenho o peso, Px, Py com ângulo de 30 graus. Eu vou ter um triângulo cujo o Px é o cateto oposto, Py é o cateto adjacente, P hipotenusa. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto passa a hipotenusa multiplicando a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Px é igual a peso vezes o seno do ângulo. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é igual a hipotenusa, que passou multiplicando o cosseno. Então, o Py, peso, vezes o cosseno do ângulo. No caso do plano inclinado, sempre o Py vai ser o cateto adjacente. E sempre o Px vai ser o cateto oposto. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Px, mg, seno de 30. Px, meio, mg. Py, peso vezes cosseno de 30. Py é mg, vezes raiz de 3 sobre 2. Py, raiz de 3 sobre 2, mg. Como estamos no plano inclinado, vamos decompor o peso, ele não vai aparecer mais. A primeira decomposição é o Py, decomposição da força peso, representando a força que o bloco comprime a superfície. E Px, representando a decomposição do peso que puxa o bloco plano abaixo. O bloco está em repouso. Se ele está em repouso, a soma das forças tem que dar 0, porque se ele estiver em repouso ou um movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio. Então, a soma das forças horizontais tem que dar 0 e a soma das forças verticais também tem que dar 0. Para satisfazer a equação soma das verticais igual a 0, eu tenho um Py, que é a força que o bloco faz sobre o plano, e a reação do plano, que chama normal.
Então, se não houver mais nenhuma outra força em meu exercício, normal é igual a PY. Sempre no plano inclinado, com ausência de outras forças na direção do eixo Y, normal vai ser igual a PY. Então, normal vai ser raiz de 3 sobre 2, que multiplica o peso, que é M vezes G. Para satisfazer a condição de equilíbrio das forças horizontais, não é? Horizontais entre aspas, porque o plano está inclinado, o PX tem que ser igual à força de atrito. Como foi dito que o cara está em repouso, na iminência de movimento, né? Quer dizer que o atrito que atua no bloco é o atrito estático máximo. Então, a força de atrito estático máximo é a maior força que eu posso fazer, que o bloco ainda permanece em repouso, porém, na iminência de movimento. Uma forcinha acima dessa, um bloco movimenta. Força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal vai ser raiz de 3 sobre 2 mg. A normal é igual a PY. Então, outra situação, né? Px é igual força de atrito estático máximo. Sistema em equilíbrio, bloco em equilíbrio. A resultante das forças verticais tem que dar 0 e das horizontais também. Px 1 sobre 2 mg. Força de atrito estático máximo. Já tínhamos achado a equação. Raiz de 3 sobre 2 mg vezes coeficiente de atrito estático. Vou cortar o M com M, o G com G, o 2 com 2. Então, coeficiente de atrito estático vezes raiz de 3 é igual a 1. Coeficiente de atrito estático, 1 sobre raiz de 3. Não posso ter raiz no denominador. Coeficiente de atrito estático será raiz de 3 sobre 3. Alternativa D. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.